A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Essa frase não é minha, é do grande físico Albert Einstein. Einstein acreditava que, além da ciência, existia a imaginação, que é aquilo que realmente faz com que a gente ouse sair da caixa, do óbvio. Por quê? Os cientistas passam anos e anos estudando sobre fórmulas, sobre coisas, sobre jeitos de chegar até algo, mas é somente a imaginação e a criatividade que faz com que demos esse passo rumo àquilo que é ilógico. Todas as pessoas da face da Terra, todos os seres que foram criados, são criativos e têm um potencial de criação. Mas existe um grande paradoxo na realidade humana, onde parte das pessoas acreditam que elas não são criativas, enquanto uma parte da humanidade foi criada com um dom absurdo chamado criatividade, e essas pessoas que não são criativas nasceram para contemplar o dom de quem nasceu para criar. O grande fato é que a nossa criatividade, ela não está presa em apenas uma parte do nosso cérebro. Alguns estudos falam que o maior domínio da criatividade está no lado direito do cérebro, mas há comprovações que ela abrange várias outras partes da nossa mente. Como eu vou acusar que uma pessoa não é criativa, sendo que a própria ciência explica a criatividade em pontos específicos do nosso cérebro e a maioria das pessoas que falam isso são pessoas que têm algo assim muito mirabolante guardado dentro delas e elas não se enxergam. Então eu vejo que essa fala das pessoas de eu não sou criativo, fulano cria e eu não crio, tá muito mais ligado à identidade, à falta de saber quem você é de verdade, do que de fato você não ser uma pessoa criativa. Diferente do que as pessoas pensam, a criatividade não é um dom, tá? A gente tem ali no processo da nossa vida, quando a gente chega atingindo os nossos 25 anos, a formação do córtex pré-frontal, e nele a gente usa muita coisa ligada à imaginação e à criatividade para tomar decisões pontuais, para tomar decisões difíceis, mas a criatividade também, ela atua no hipocampo, que é uma outra parte do nosso cérebro, que é onde a gente guarda as nossas memórias. Vou usar memórias base, assim como no filme Divertidamente, tem ali uma representação bem interessante disso. Então, a grande realidade é que pessoas que se dizem não ser criativas são pessoas que ainda não acessaram a criatividade delas e pessoas que, na maioria das vezes, têm problema com a identidade. Quando você tem um problema com a sua identidade, em quem você é, você vai se diminuir ao ponto de fulano é mais inteligente que eu, fulano é mais criativo que eu, fulano tem ideias melhores que a minha. Não passa de uma crise de identidade. Se os cientistas, se o grande físico Albert Einstein acreditou, né, e defendeu que a imaginação era mais importante que o conhecimento, e a ciência explica a criatividade em volta no nosso cérebro de forma geral, por que você não seria uma pessoa criativa? Então, o que parte de você mesmo é identificar em quais pontos você acumula aquilo que você tem de potencial criativo. Por exemplo, um cozinheiro que precisa fazer um prato a partir dos ingredientes que ele já tem na geladeira. Ele está exercendo a sua criatividade. Talvez o tabu que as pessoas criaram está muito ligado a é porque eu não sei pintar um quadro. Porque eu não sei fazer um belo texto. Mas não, a criatividade, ela atua em tudo. E tudo atua na criatividade. Por exemplo, tô aqui com esse iPad na mão. Ele é um produto que ele foi desenvolvido com base na criatividade. É um design. O design, ele tem pontos de criatividade. A almofada que está compondo aqui o meu cenário hoje, ela foi desenvolvida por uma pessoa que pensou, olha, no conforto, para repousar, tudo. Isso aqui, ó, trem de prender o cabelo. Criatividade, a criatividade está em tudo. Só que a percepção das pessoas para a criatividade é limitada de acordo com a própria mente delas. Como eu citei, um cozinheiro que precisa fazer, sei lá, um macarrão, ele precisa fazer uma macarronada e ele só tem tomate e sal na geladeira. Ele precisa ser criativo para gerar o prato através daquilo que ele tem. Uma pessoa, um pai de família, quando chega no final do mês, ele precisa pagar as contas de casa,
e ele organiza quais contas ele vai pagar primeiro, qual é a prioridade, é a criatividade sendo exercida. É essa parte do cérebro sendo colocada em prática. O empreendedor, quando ele precisa inovar naquilo que ele já faz, pode ser de qualquer área, ele precisa criar, ele precisa pensar, ele precisa acessar o seu cérebro. É criatividade. Uma criança, que é onde a gente vê mais a pureza da criatividade explícita, é na infância. A criança pegar uma caixa de papelão e transformar num carro, num foguete, imaginar que aquilo é um foguete. Criatividade. Uma mãe que precisa preparar a lancheira do seu filho todos os dias. Criatividade. Por que ela pensa que hoje ela vai mandar esse biscoito e não aquele pão? Ela precisa pensar no cardápio, ela precisa pensar no que ela vai enviar. Criatividade. É um erro limitar a criatividade somente em obras artísticas, somente em música, somente em coisas conceituais. Não, a criatividade, ela realmente está em tudo. E eu quero te provocar para que você identifique o seu potencial criativo dentro de você. Sabe? Qual momento da sua vida você precisou ter uma ideia ou ressignificar algo que você não sabia como fazer? Você foi criativo nesse momento, sabe? É realmente tirar da sua mente que a criatividade é só museu e arte. Não, não é. Embora esteja assim, como eu falo e reforço mais uma vez, a criatividade atua em tudo e tudo atua na criatividade. Tudo que você vê à sua volta foi pensado por uma pessoa. Eu tô de frente por uma construção aqui na casa do meu vizinho e eu vejo assim, a forma que os tijolos estão alinhados e o cimento é criatividade. Eu vou dizer que o pedreiro ele não foi criativo, que o pedreiro não está exercendo o potencial criativo dele? Claro que não. Ele sabe ali o ponto do cimento, ele pensou, peraí, se eu colocar esse tijolo assim, é melhor do que colocar ele assim. E aqui eu vejo formas, tijolo de lado, tijolo de frente. Criatividade, sabe? É realmente quebrar esses estigmas que foram colocados na nossa mente. Ou até às vezes quando a gente era criança, quando você foi dar uma ideia e te brecaram e falaram, não fala não, essa ideia só é ruim. Ou às vezes quando você estava na escola e era a vez de alguém falar e o professor preferiu aquela colega que ela era mais chamativa do que você, e aí você se sentiu oprimido e você guardou aquilo, guardou a sua opinião, guardou o seu conceito. E eu quero te convidar para fazer a quebra disso mesmo, sabe? De sair desse lugar, de identificar dentro de você o seu potencial criativo escondido, porque muitas vezes você poderia estar muito mais longe, só que você menospreza tanto o que você carrega, ou menospreza tanto aquilo que você tem, que você não enxerga o potencial que já existe dentro de você. Então eu já quero começar desmistificando isso, sabe? Não, a criatividade não é um dom, a criatividade não é algo exclusivo para algumas pessoas. Não teve uma seleção quando a humanidade foi criada de tipo, vamos aqui, ó, esses aqui tem criatividade, aqui já faltou, aí não tem. Não, não rolou nada disso. Então, liberte-se daquilo que foi impregnado na sua infância, liberte-se daquilo que foi impregnado pelos seus colegas, pelos seus pais, pelos seus primos, pelos seus familiares ou até por você mesmo. E coloque para fora o seu potencial criativo e identifique. Agora, se durante essa fala, se durante esse vídeo você identificou algo em você, que você exerce a criatividade, que você pratica a criatividade, mas você não sabia que era algo criativo, comenta aqui embaixo que eu quero descobrir qual que é o seu potencial criativo e onde você cria. Me conta aqui nos comentários.